E aí pessoal, tudo bem? Hoje o nosso assunto é sobre o jeitinho português. O jeitinho português ele não é muito bem visto por nós aí não. A gente considera o jeitinho português meio curto e grosso, que a gente diria, porque o português ele é direto e sincero. Né? Assim como a gente às vezes acha o jeito deles curto e grosso, né, que não gosta desse jeito de ser, eles também não gostam desse jeito nosso também não, né? O nosso jeitinho também. Então assim, é questão cultural. A gente tem que entender, aceitar o jeito deles. Né? São assim, não é por a gente fala, nossa, povo esquisito, isso tudo. Não é, é o jeito deles. O jeito sincero de ser, objetivo. Inclusive é o jeito do europeu, né? Aqui eles usam, tem uma palavra que eu conheci aqui que chama frontalidade. Eles usam muito isso, essa frontalidade, ou seja, são diretos, são objetivos. Por exemplo, se você contar uma piadinha e ele não achar graça, ele não vai rir para te agradar. Não é negócio de rir para não perder o cliente, o freguês. Não. Ele fala para você, não vi piada. Né? Eles falam, não tem graça, não vi piada. Então, assim, eu estou falando isso porque é o seguinte, muita gente fala que português é muito, né, é um povo estúpido, assim, a palavra é mais que o povo fala, é curto e grosso, né? Não é. É o jeito. Eu tenho uma prima que mora na Holanda, ela me contou uma história uma vez que eu fiquei assim, falei, nossa, que povo, coisa. Ela falando que lá é muito comum, por exemplo, se a pessoa vai na casa, aconteceu com ela, de ir na casa de uma pessoa sem avisar, e chegou lá e estavam jantando. Simplesmente eles disseram para ela, você veio sem avisar e nós agora estamos jantando, não dá para te atender agora não. Nós estamos, a família toda está jantando. Então, assim, isso pra gente é um absurdo, né? Assim, nós brasileiros, o que a gente fazia? A gente recebe, depois fala mal, né? Pelas costas, fala coisa, mas a gente recebe, trata bem e tal. Não é que eles não gostam, não tratam bem, isso, simplesmente eles, não dá pra te, você não avisou e pegou a gente despreparado aqui, a gente tá jantando, agora não dá pra te atender, né? Como diz o outro, na próxima vez, vê se avisa, né? Por isso assim que às vezes o jogador brasileiro vem aqui para a Europa, não dá muito bem, né? Porque aí tem um costume de simular falta demais, cair à toa. Aqui é vaiado, aqui a própria torcida do time vai ao cara quando ele faz esse tipo de coisa, ele tenta simular uma falta, enganar o juiz. Então assim, aqui é cultura, então é uma questão cultural. A gente às vezes fala mal. Eu tenho uma vizinha aí no Brasil, portuguesa, gente muito boa, que às vezes falava coisas que eu falava, ficava assim, achava ruim, né? Falava, nossa, né? Assim, o jeito que ela fala, assim, não tenta agradar mesmo, não. Ela fala, mas não é maldade, não é coisa, é cultura europeia, então é cultura portuguesa. Então eu tô fazendo esse vídeo mais para falar sobre isso, porque às vezes a gente tem essa visão errada, né? E às vezes não aceita. E aí eu queria dizer assim, do mesmo jeito que a gente não aceita, eles também não gostam desse jeitinho da gente de. Às vezes eu estou conversando com um colega, eu falo, aí ele fala assim, seu Manel, você está falando só para agradar, né? Não, não é não, é verdade, isso aqui tá. Então assim, eles não gostam disso. Eles não gostam que vocês. Eles gostam de sinceridade. Teve um outro fato também interessante aqui, eu vendo no jornal, e foi nas vésperas que estava liberando as praias aqui, né? Depois que começou a liberar as praias, depois de mais de 90 dias. Um senhor a repórter foi perguntar para ele, né? Porque as praias foram liberadas aqui, mas sim, com restrições, né, tem a quantidade de pessoas, tem um placar que marca a quantidade de pessoas que está na praia, assim, bem controladinho, né? É, com distanciamento, tudo, às vezes, né, até o uso às vezes de máscara, né? Não é obrigatório o uso de máscara na praia, mas sim, pode, né? Também pode se usar e assim, né? Então tem a separação, a distância, tudo arrumadinho. Aí perguntou pro cidadão, né? O que você acha dessa liberação
né, das praias, mas com a questão de regras, de restrição aí, né, de cumprimento de normas para entrada, ele respondeu na maior sinceridade, assim, como fosse a coisa, tivesse falando a coisa mais trivial, mais banal do mundo, foi assim, não, eu acho correto, eu gosto de seguir regras e obedecer leis. Eu gosto de seguir regras e obedecer às leis. Eu ouvi aquilo como se estivesse falando assim, sabe assim, com a maior simplicidade, assim, como se tivesse. Eu achei assim, me surpreendeu, porque a gente vê uma pessoa falar que gosta de cumprir regras e obedecer leis. Sabe, acho que é uma coisa para a gente pensar. Acho que de repente né, o nosso jeito aí, que parece que né, para cumprir regras e obedecer leis tem que ter multa, tem que ter tem que ser vigiado, tem que. Sabe? Eu acho que se a gente começasse a ter essa postura, uma que ficava mais. Assim, a gente sentia mais prazer, né? Em fazer a coisa. Se você gosta de cumprir regras e obedecer leis, você sente mais prazer, né? E aqui a gente vê isso muito, eu vejo isso muito na prática, sabe? Uma coisa que eu aprendi a fazer aqui, que a gente faz muito, é a separação do lixo, por exemplo. Que a cada 100 metros você encontra lixeiras, né, para separar o papelão, né, o papel do plástico, do vidro, né, e o lixo orgânico. Né? A cada 100 metros você acha isso. Então todo mundo, aqui por exemplo, eu não deixo meu lixo aqui na porta, no corredor, no vão do prédio, e vem uma serviçal, uma empregada que vem, tira, leva para o lixo. Não, cada um leva seu lixo. E assim, por incrível que pareça, assim, a coisa é tão contagiante, eu diria, porque você vê todo mundo fazer, lógico, né, 100%, tem gente que mistura lixo e joga tudo junto, tudo. Mas você vê, assim, quando eu vou lá jogar e que eu vejo, né, gente fazendo, e coisa, assim, a gente se sente fazendo parte, sabe? Quando a gente começa a fazer a coisa certa, e assim, e você vê que a maioria das pessoas fazem, você começa a sentir fazendo parte daquilo. Aquilo te incentiva, te dá prazer, sabe? Então, assim, acho que é uma maneira, sabe, da gente aprender, né, com jeitinho português, jeitinho europeu aqui, para a gente poder, sabe, tirar muito proveito disso, assim, e mudar um pouco esse jeitinho nosso, sabe? Jeitinho que, sabe, despreocupado com tudo e, assim, sem dar valor nessas coisas, né? E sempre tendo alguém para fazer pra gente, né? Então, assim, é interessante, é uma coisa boa para se pensar. Então é isso. O que eu queria compartilhar com vocês é isso, que não julguem um português ou um europeu qualquer pelo jeito, né, pela sinceridade da fala, pela objetividade, né, pelo jeito que ele fala, como se fosse. Né, ele não fala para te agradar realmente. Né, ele fala o que ele pensa, o que ele acha, com sinceridade. Né, e isso é bom. Eu não vejo como coisa ruim, não. A gente assusta um pouco no início, assim. Depois a gente começa. Eu já estou até aderindo à moda. Eu acho bom. Acho bom. É bom a gente poder ter a liberdade de falar sem ficar com medo de magoar, aquele mimimi, aquele jeitinho nosso aí de, né, de tentar agradar todo mundo. É sinceridade, né? Eu acho que faz bem. Aliás, aqui se chama a frontalidade europeia. Né? É muito interessante e espero que sirva de reflexão para todos nós aí e espero ter ajudado em alguma coisa. Não julguem pelas atitudes, pelo jeito de falar. É a cultura deles, é o jeito que são criados. Né? E do mesmo jeito que a gente assusta e às vezes não gosta, eles também não gostam muito do nosso jeitinho dissimulado, às vezes, disfarçado. Nós gostam de que a gente seja objetivo e sincero. Ok? Então é isso. Tudo de bom para vocês. Até o próximo vídeo. Um abraço. Tchau. Fui.